Certo. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Eliabe, certo? Sou policial militar, trabalho, no PROERD, que é um programa de prevenção às drogas, programa educacional de resistência às drogas e à violência. É um trabalho que é feito dentro das escolas, onde a gente trabalha orientando as crianças, começa dos anos iniciais até o sétimo ano, orientando as crianças sobre os malefícios, como dizer não, como ficar afastado das drogas, né? Então, essa é a minha principal função hoje na polícia, mas atualmente, devido à pandemia e não poder estar em sala de aula, porque não está acontecendo aula, né? Tá voltando agora, na verdade, as aulas, né? Então, a gente esse ano encarou o desafio aí de trabalhar na Maria da Penha, né? Então, atualmente eu estou na Patrulha Maria da Penha, onde a gente faz o acompanhamento da assistência àquelas mulheres que têm medida protetiva contra o seu agressor e a gente fica periodicamente indo visitá-las. Eu sou estudante de contabilidade, estou no sétimo período, já finalizando aí a contabilidade e aí com alguns projetos, né, posteriores, né, depois que terminar o curso de contabilidade, né? Então, atualmente, eu estou fazendo esse trabalho, faço esse trabalho desde 2016 de ministrar palestras. O tema onde eu gosto mais de falar, onde a gente tem um conhecimento, uma desenvoltura bem mais tranquila, é sobre drogas, drogas e violência, né? A gente traz um contexto, uma vivência, né, de pessoas próximas, de realidades, né? Uma questão assim, uma palestra muito prática sobre as consequências, enfim, né? A palestra que a gente mais tem ministrado desde 2016 foi a primeira e a que a gente mais tem ministrado são palestras sobre drogas, né? E a gente tem desenvolvido aí esse trabalho, a gente vai encarando alguns desafios. Esse tema para mim é novo, mas é algo muito atual, né? A gente vê que é algo do nosso cotidiano, é algo que a gente vivencia, que a gente presencia, um tema que às vezes traz até polêmica na forma que ela é abordado, mas é algo muito atual. E aí a gente encarou esse desafio, falar um pouquinho sobre o racismo na nossa sociedade brasileira, né? E é um prazer, é uma honra para mim ter esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui, né, junto de Eduardo aí, para a gente, né, conversar um pouquinho sobre isso. O prazer é todo meu, é todo nosso, na realidade, né? Na realidade, Verdade. assim, esse é o grupo, Grupo Saúde da Mente, que é um grupo do NASF, que é Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Recife, da Prefeitura do Recife, né? Que esse grupo, em razão da pandemia, a gente trouxe ele para uma discussão online, né? Eu sou psicólogo clínico do NASF, né? Sou professor de História também, sou pós-graduado em História do Brasil e sou bacharel em Direito. E aí sou coordenador do Grupo Saúde da Mente. E aí a gente, a cada 15 dias, ou com a necessidade, a gente traz alguns convidados para discussão de temáticas bem relacionadas com a atualidade. E aí eu gostaria de que você falasse um pouco, puxando mais da relação do tema, como você justifica que, por exemplo, hoje o racismo no Brasil ainda persiste. Qual seria o argumento que você teria hoje, Eliabe, para você ter essa visão? Ou você não tem essa visão? Eu tenho uma visão assim, só um pouco diferente da forma que é apresentado, né? Eu vejo um racismo mais velado, um racismo mais disfarçado, né, do que esse racismo como normalmente a mídia vende, né? Aquela coisa assim, porque se a gente pegar até as próprias reportagens que mostram as pessoas declaradamente racistas e dizendo ofensas a funcionários, você vê que são poucos casos, né? Que seria o racismo mais explícito, né? Que é o que, de certa forma, traz um choque e uma dor maior. Então, esse racismo a gente não vê tanto, né? É vendido como se realmente todo o racismo ele fosse assim, mas o racismo ele é muito mais velado, ele é muito mais disfarçado, ele está muito mais dentro da pessoa, né? Em atitudes sutis do que essas atitudes mais radicais. Eu até deixei, eu tinha preparado assim para falar sobre isso no finalzinho, Certo. mas eu vejo muito essa questão. Voltei, tá me ouvindo? Estou ouvindo, está cortando, mas agora, tá legal, diz aí. Pronto, ligaram aqui para mim. Né? Eu vejo muito mais essa questão do racismo
dentro do contexto do respeito, né? Eu acho que a falta de respeito, a falta de empatia, né? E o senso, a sensação de superioridade, eu acho que isso que faz permanecer o racismo aqui no Brasil, né? Além da questão histórica, claro, a gente viveu aqui muitos anos com a escravidão, né? Faz pouco tempo, entre aspas, né, que a escravidão ela foi abolida. Então, vem desse contexto histórico e eu acho que vem dessa questão muito pessoal, da educação, da orientação, nessa questão de você, porque eu julgo em muitos aspectos, que o principal problema que a gente tem é esse, é olhar para o outro com respeito. Eu acho que essa palavra, ela perpassa até, de certa forma, o amor. O amor. Então, acho que a falta do respeito e o senso de superioridade, eu acho que é algo que tem, infelizmente, né, contribuído para que o racismo ele ainda persista na nossa sociedade, né? Exato. E aí, pronto, aí, professor, veja bem, você pode seguir o seu esquema aí, seu esqueleto que você organizou. Eu só coloquei essa primeira pergunta para a gente, assim, abrir, né? Mas pode seguir, você chegou a fazer um roteiro, pode seguir o seu roteiro, sem nenhum problema. Tá cortando aqui, deixa eu tentar tirar de novo aqui do Wi-Fi, botar meus dados móveis. Aí, agora. Melhorou ou ainda tá cortando? Vê aí como é que tá aí. Para mim tá bom, eu tô ótimo, eu não tô tendo dificuldade, não. Pronto. Agora, pronto. Então é só minha internet mesmo. Eu tava falando assim, você fez um esquema aí, um roteiro, não foi? Você pode seguir esse seu roteiro. Pode seguir o seu roteiro. Tá bom? Fique à vontade. Mas fique à vontade. E fique à vontade também. Pode perguntar, interagir, comentar, discordar. Eu acho que isso que torna o debate e a conversa muito mais proveitosa e rica, né? Então... Isso, exatamente. Então, pessoal, eu queria fazer uma outra pergunta, que seria o seguinte. Por exemplo, hoje nós sabemos, veja bem, é uma coisa científica que o IBGE traz hoje que existe mais negros e negros, certo? Então, o percentual hoje é de negros. E é interessante que o país de negros e negras são minorias em cargos públicos, por exemplo. Né? Você vê muito poucos professores universitários, pesquisadores negros ou negras, né? Em cargo de direção. Então, como é que você vê essa questão? Eu até separei aqui alguns dados em relação a essa questão da porcentagem, né? A gente tem, no Brasil, isso aqui são dados de 2018, eu não consegui pegar os atuais, mas a gente tinha em 2018 mais de 56% de negros no país, né? Pessoas que se declaravam negros, porque ainda tem pessoas que é negra, mas se considera parda, tem pessoa que é parda e se considera branca, né? Mas das pessoas que se consideram negras, a gente tem aí mais de 56%, né? Sendo mais de 19 milhões de brasileiros se declarando negros e mais de 89 milhões se declarando pardos. E aí, como você falou aí, assim, a gente tem uma discrepância muito grande, a gente tem uma ausência da participação do negro em alguns cargos públicos, né, em alguns cargos de direção. Por exemplo, né, uma pesquisa feita disse que 4,9%, ou seja, mais ou menos 5%, né, das cadeiras nos conselhos de administração das 500 maiores empresas do Brasil é que são ocupadas por negro. Então, vejam a porcentagem de cargos que é ocupada por negros. Cargos gerenciais, a gente tem cerca de 29%, né, dos cargos gerenciais ocupada por negros. Em 2018, 24% dos deputados estaduais eram negros, né? Já os federais, 28%. E nas prefeituras, em 2016, na última eleição lá, 2016, 42% dos cargos,
né, foram ocupados por vereadores negros. Então a gente vê realmente uma coisa meio ilógica, né? Como é que a gente tem a maior população é negra, então naturalmente, né, a maior quantidade de pessoas participando nesses cargos deveria teoricamente ser os negros, né? E a Isso. gente não vê. Na prática, a gente não vê. E aí vem pela essa questão histórica, né? Essa questão da abolição, né? Quando foi abolido, a gente não tinha políticas, né, para aquele momento onde pudesse dar um suporte e sem o negro ser inserido na sociedade. E até hoje a gente não tem ainda políticas, né, que possa trazer essa proporção para uma realidade em todas as esferas, né? Se a gente tem uma maior porcentagem de negros na população, deveríamos ter a maior porcentagem de negros nesses cargos. E o que é que está faltando? O que é que está acontecendo? Condições na educação de base, né? Se a gente pegar, eu não sei se eu tinha aqui, eu acho que eu tenho aqui essa informação, tenho aqui, 75% da população pobre é formada por negros, né? 27% da população mais rica é formada por negro, né? Então a gente vê hoje que, embora os negros são a grande maioria no país, mas ainda faz parte da população mais pobre, ainda está inserido em comunidade, ou seja, ainda não tem a mesma oportunidade de estudo e de se preparar como o branco, né? Então, na minha visão, uma coisa que poderia remediar, uma coisa que poderia ajudar e poderia começar a nivelar isso de uma forma bem efetiva, eram escolas de qualidade, escolas públicas de qualidade, para que o negro, e não só o negro, porque assim, eu penso da seguinte forma, hoje eu vejo no Brasil, né, eu consigo enxergar muito mais um preconceito, não só no Brasil, né? A mundo afora, eu vejo muito mais o preconceito social do que o preconceito racial, né? Naturalmente, as pessoas julgam pela aparência e pela forma de se vestir, né? Eu vejo muito isso. Isso aí é um dos poucas vezes que eu senti o racismo na pele, foi quando eu não estava tão bem vestido, né? Então eu percebia que o trato nas empresas, aonde eu chegava, era diferente, né? A questão da observação, quando você chegar numa loja, as pessoas olham para você de forma diferente. Eu acho que a forma que a gente se veste ainda traz um preconceito muito maior do que o próprio racismo, né? Eu vejo que o preconceito é muito maior social do que racial. Mas, assim, se a gente tivesse uma escola pública de qualidade, com um nível muito bom, né, eu ia estar dando condição não só ao negro pobre, mas ao branco pobre de se preparar para poder competir com o branco ou o negro que vive em condições melhores, né, que tem mais dinheiro, que vive na parte mais rica da sociedade, né? Então eu acredito que deveria se ter políticas onde tivesse um olhar mais crítico, né, e um investimento maior na educação de base, na escola pública, para que o aluno que vem de escola pública, que na sua grande maioria, né, são de baixa renda ou da classe média baixa, né, pudesse competir de igual com as pessoas que vêm da camada mais rica da sociedade. Eu acho que o grande problema é esse, né? Eu acho que o grande problema é esse. Eu acho que se fizer uma pesquisa em relação à porcentagem das pessoas pobres que ocupam cargos esses grandes cargos, e se a gente pegar as pessoas ricas que ocupam, a gente vai ver que a grande diferença está muito mais entre pobre e rico do que negro e branco. Então, acho que precisa ter esse olhar mais crítico para a população pobre, que a gente vai alcançar, na sua grande maioria, negros, né? Que a maioria é formada por negros. Então, acho que o caminho tem que ser esse aí, um olhar mais para a educação de base, igualitário, qualidade. Né? Mas para isso precisa de muita resistência, né? Em relação a, Isso aí é. como você falou, das políticas públicas, né? Sem diferenciar, né? Ou favorecer algumas pessoas, né? E aí, Eliabe, você traz muito bem essas questões, essas estatísticas, né? Mostrando hoje que o Brasil é um país de negro e negras, a predominância.
mas em contrassenso, você percebe que tem minoria em professores, pesquisadores, políticos, né? Agora, você vai ver um grande índice, por exemplo, nas cadeias, né? Violência, né? Em abordagem policial, por você ser um policial, mas a estatística também traz essa questão da abordagem, né? A diferença de abordar, por exemplo, um branco e um negro. Então, existe uma diferença nesse sentido, né? Tem até um cantor, eu acho que é cantor de rap e tudo, que é o DJ, que ele traz um negócio interessante. Ele diz, o problema do Brasil aqui é o seguinte, é que o táxi não para o negro, mas o carro da polícia para constantemente. Ele quis dizer isso, né? Então, é onde você fala que o preconceito também social é muito grande. Agora, também tem um aspecto interessante que é importante salientarmos. Por exemplo, nós temos uma procuradora federal com a qual eu tenho a maior admiração, eu sigo ela, não sei se você também tem conhecimento, segue, se não segue ela no Instagram, comece a seguir, que é a professora Chiara Ramos, professora Chiara Ramos, é uma professora negra que está fazendo um movimento muito interessante no judiciário, né? Ela é procuradora federal, agora com a associação criou não é livro não, de orientação, né? Um material, uma cartilha de orientação. Você vê o seguinte, não sei, saiu agora recente, com termos racistas no judiciário, né? E aí teve uma juíza que foi contra essa cartilha, né? Então, 34 juízes assinaram a favor da cartilha, que é uma coisa muito boa, que ela percebia algumas terminologias, alguns nomes, algumas nomenclaturas que os juízes colocavam de cunho racista, né? De cunho racista. Então, por exemplo, a coisa está preta. Então, trazendo só o lado negativo, pejorativo para a etnia negra, né? Então, ela disse, no lugar de que a coisa está preta, a coisa está difícil. Seria interessante que o profissional colocasse essa terminologia. E aí você vê, ela como procuradora federal hoje, ela diz que é difícil também. Ela dentro desse espaço, né, que ela ocupa, o preconceito ainda é muito grande. Então, precisamos de um trabalho muito sério nesse sentido. Não é verdade? O que é que você acha? Verdade, verdade. Assim, quando o senhor começou a falar, eu não conheço ela, depois eu vou lá seguir ela também, procurar ela no Instagram. Quando o senhor estava falando, eu estava justamente pensando nessa questão dessa coisa tão comum e tão cultural da gente falar, né? Lista negra, ovelha negra, a coisa está preta, né? Então a gente tem N ditados, N falas, N palavras que já traz essa questão pejorativa com o negro, ou seja, uma coisa muito cultural, né? O negro ele foi considerado como se não fosse gente, como se não tivesse alma, né? Como se fosse um objeto qualquer, porque não seria nem um animal, porque o animal, geralmente a gente trata ele bem porque a gente precisa dele, né? A gente trata bem o nosso animal de estimação, o nosso cavalo. Então o negro ele era tratado como bicho, como, sei lá, como qualquer objeto, coisa qualquer. Então vem dessa cultura, né, desde o passado, desde sempre, de olhar para o negro com esse olhar pejorativo, de diminuição. Então ficou na nossa cultura, né, esse contexto. E aí tem essa resistência ainda hoje, né, é lamentável isso, mas a gente vem dar uma resistência de algumas pessoas de se desprender disso aí, né, de olhar, né, para a sociedade atual, o que é que tem que ser feito, como tem que ser feito. Eu acho que talvez até por essa dificuldade que a gente tem de aceitar a mudança, né? As pessoas não entendem que a sociedade mudou, né? A sociedade de hoje não é a mesma de 10 anos atrás, que não é a mesma de 30, 50 anos atrás. Então, a sociedade evoluiu. Hoje, né, essa questão do preconceito já não cabe mais. Esse preconceito racial, esse racismo já não cabe na sociedade mais de hoje. E a gente precisa se adaptar a isso, né? Ter essas mudanças na forma de falar, na forma do tratar, porque hoje não tem mais espaço para isso.
Só que hoje as instituições ainda têm essa resistência, né, de aceitar as mudanças, que se no judiciário a gente está com essa resistência, que são pessoas estudadas, que são pessoas esclarecidas, que conhecem todas as leis, né, que até resguarda o negro e todo esse contexto, quanto mais nas camadas mais pobres, quanto mais fora do judiciário. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que uma coisa que precisa ser feita é a sensibilização das pessoas, né? Eu acho que elas precisam estar sensibilizadas para o contexto social, para o contexto da história do negro, para o futuro que a gente espera da sociedade. Eu acho que a gente precisa ser mais sensível, né, à realidade, menos técnico e mais humano. Eu acho que falta muito isso. A gente precisa ser mais humano, olhar com as pessoas com um olhar mais humano, né? Porque assim, não é só o negro que sofre aqui no Brasil, né? A gente tem um preconceito, né, sexual, né? As pessoas que são gays têm uma dificuldade de aceitação muito grande. A gente tem um preconceito com as pessoas que vêm das próprias religiões de raízes matriz africana. Verdade. Então, elas também sofrem preconceito. A própria mulher, né? Existe um preconceito que a gente tem uma sociedade extremamente machista. Então, a gente precisa de uma sensibilização. Eu preciso olhar para o negro, eu preciso olhar para o branco, eu preciso olhar para a mulher, para o gay, para todo mundo como um ser humano. Verdade. Então, um ser humano que merece o meu respeito, que merece o meu cuidado, que eu tenho que me importar. Eu acho que se a gente começar a trabalhar isso dentro da sociedade, eu acho que a gente tem um avanço também muito grande. Porque, graças a Deus, a gente tem políticas, a gente já tem algumas leis, né, que ajudam. A própria lei do racismo, né, que bota o racismo como um crime imprescritível, né, inafiançável. A gente tem as leis de cotas. Então, a gente tem leis já que está aí ajudando a manter a sociedade no eixo, no caminho de respeito. Mas acho que a gente precisa dessa sensibilização para olhar para as pessoas, né, não como uma etnia, não como uma opção sexual, não como uma opção religiosa, mas olhar como uma pessoa, qualquer pessoa que seja, independente de uma aparente diferença, né, aparente diferença, porque assim, quando a gente morre, a gente vai para o mesmo lugar. Né? Não vai ter diferença de quem vai para um lugar ou vai para o outro. A matéria ela vai se dissolver do mesmo jeito. Né? Para quem os cristãos, independente se é branco, se é preto, se é loiro, o que seja, tem a crença de que quando morrer vai para o céu. Então, assim, não tem essa diferença, né, entre a gente. É só uma pequena distinção que a gente tem, uma pequena diferença, não sei qual seria a palavra mais indicada, mais conveniente, mas é uma coisa só de pele. Isso não muda, isso não interfere no caráter, isso não interfere na inteligência, isso não interfere na capacidade intelectual, isso não interfere em nada. Minha cor de pele não interfere em nada. E as pessoas precisam lembrar disso, ou ser lembrada disso. Então, acho que precisa fazer um trabalho muito grande de sensibilização, né? Que isso tem que vir de forma macro, dentro da sociedade, mas também de forma micro, dentro das escolas, dentro das famílias, né? As pessoas negras têm que se amar, têm que se respeitar, porque eu vejo que se eu, enquanto negro, me orgulhar de quem eu sou, né, e me aceitar como eu sou, eu acho que isso ajuda muito para que as pessoas me entendam e me aceitem também. Como a gente trabalha visitando, né, mulheres que têm medida protetiva, então lá na ficha que a gente preenche lá com elas, a gente pergunta, né, a cor de pele dela, como ela se declara. E eu vejo mulheres da minha cor ou um pouco mais escura que eu que se diz parda. Então me dá a entender que aquela mulher ela não tem orgulho de ser negra. Pode ser alguma coisa. Aí, Eliabe. Deu uma cortada. Eliabe. Melhorou agora? Voltou? Eliabe? Voltou? Voltou. Oi. Agora, tá me ouvindo? Estou ouvindo você. Agora sim, você cortou quando você disse que trabalha na proteção da Maria da Penha, e aí tem a questão da raça cor, né? E ela vai dizer a cor que ela tem. Aí cortou, eu não entendi. Por exemplo, aí você diz, Pronto. uma mulher negra, ela diz o quê?
E não é uma, não, já aconteceu vários casos de mulher da minha cor ou um pouco mais escura, de qual é a cor? Sua cor? Parda. Então, ou seja, ou ela não tem orgulho de ser negra, ou a sociedade não deixa ela ter orgulho de ser negra. Então, assim, alguma coisa aconteceu que ela não tem esse orgulho. Eu acho que a gente negro precisa ter esse orgulho do que a gente é. Eu acho que, na verdade, não é só o negro, é o gordo, é o magro, é o alto, é o baixo, é o negro, é o branco. Eu acho que todos nós temos que nos amar como somos, aceitar e respeitar o que somos, porque eu acho que dessa forma a gente consegue impor um pouquinho de respeito das outras pessoas. Então, eu acho que isso precisa acontecer muito nessa mudança dentro de mim, a minha aceitação, né, para que as pessoas também possam aceitar. Como Jo Joagente, eu acho que é isso, né? É, Isso está dizendo, realmente, às vezes o preconceito vem da própria pessoa. Né? é, Isso é algo que precisa ser quebrado, precisa ser mudado. É começar a mudar isso aí. é. E aí, na live anterior, que foi com uma colega, Kettle, que é educadora muito competente, ela estava falando, ela falou que até a adolescência dela, né, que tinha também Enele, que também compartilhou dessa mesma raciocínio, aí eu me lembrei muito que a sociedade, vamos dizer, preconceituosa, como você colocou, de uma certa forma, chega a impor um padrão, né? Um padrão, vamos dizer, padrão de beleza, né? Alguns estilos, roupas, tá? E ela falou, ela é negra, uma negra, e ela disse que tinha muita dificuldade de aceitação da cor dela, em razão, até principalmente na escola vamos dizer assim, os brancos, né? Chegar a impor um certo modelo. E aí depois, quando ela caiu a ficha e ela disse, não, eu sou uma negra e eu vou ter que seguir as minhas origens, né? Os meus ancestrais, eu tenho que gostar da minha cor da pele, do meu cabelo, do meu nariz, do meu jeito de ser. Aí ela disse que tinha uma certa dificuldade nesse sentido, né? Como você está colocando aí, que a dificuldade de muitas pessoas é até de se aceitarem, né? De se aceitarem. Mas aí talvez, Eliabe, não é por essa questão da opressão, dessa política separatista dos brancos, de impor ao negro essa questão de aceitação do modelo social, né? O modelo aceitável, né? De como é que você deve ser. O que é que você acha dessa assertiva? Não, isso aí é um tema que realmente, isso aí virou mexeu, a gente pensa muito sobre isso, né? Existe um padrão, eu digo que é um padrão opressor. Existe um padrão opressor de beleza, né? Naturalmente, e eu escutei já muito isso, né? Naturalmente se fala, galego dos olhos azuis, né? Loira dos olhos azuis. Então, normalmente se tem esse padrão de beleza. E quando uma pessoa ela não está nesse padrão de beleza, acaba ela tendo algumas dificuldades, muitas vezes, né? Quando ela não se aceita, quando ela não se ama, ela quer se enquadrar naquele padrão, mas aí é impossível se enquadrar naquele padrão, ou ela vai tentar fazer loucuras para se enquadrar naquele padrão. Isso traz um conflito, isso traz muitos problemas para as pessoas, né? Porque assim, e não é só, isso não é um privilégio, se é que eu posso dizer assim, né? De uma forma irônica da palavra. Não é um privilégio só dos negros passar por isso, né? Existe aquele padrão de beleza onde a mulher ela tem que ser magra, né? Tem que ser branca, tem que ser assim. Então existe um padrão opressor, né? Eu já passei por isso, eu já sofri isso, graças a Deus não muito, não muito, mas assim, eu consegui me libertar de vez desse bicho, desse padrão exigido, dessas coisas que a sociedade tenta impor para a gente, já tinha mais de 20 anos. Né? Eu passei muito tempo ainda sofrendo com isso, né? Porque eu não tenho, né? Eu sempre usei assim a cabecinha raspada justamente porque não tinha um cabelo liso, não tá, né? Um cabelo crespo. Então, desde cedo eu comecei a raspar a cabeça, né? Eu tinha aceitação tinha dificuldade de aceitar o meu corpo, a minha cor de pele por ter escutado uma coisa ou outra. Então, eu tive, né, uma dificuldade de me aceitar. E aí, quando, né, já
sei lá, eu já com os 22, 24 anos, eu já bem adulto aí, foi que eu comecei a olhar para mim, me amar como eu sou, me aceitar como eu sou, me impor e impor o meu respeito, exigir o meu devido respeito. Então, quando eu me encontrei, quando eu olhei para mim, quando eu me aceitei, quando eu consegui me libertar dessa exigência do padrão que a sociedade normalmente impõe, eu comecei a perceber o quanto, né, minha vida ela mudou, ela melhorou. Eu tirei um peso social da minha vida, né? Hoje eu ando de cabeça erguida, hoje eu sinto muito menos, né? Ou eu ligo muito menos para esse racismo incutido nas pessoas, porque eu passei a olhar para mim, me enxergar, me amar como eu sou. Então, acho que as pessoas precisam, né, trabalhar isso nelas, essa questão da aceitação. Não, né, não tentar ser igual aos outros. Eu acho que a gente precisa aceitar as nossas diferenças, né? A gente vê dois irmãos gêmeos, mas eles têm diferença de um para o outro. A gente vê filhos que vêm da mesma família, mas eles têm personalidades, eles têm manias, traços físicos diferentes um do outro. Então, acho que a gente precisa entender isso. A gente vive numa sociedade onde o que a gente mais tem é diferenças, né? Diferenças, de certa forma, insignificantes, mas são diferenças. Diferenças na aparência física, diferença na forma de falar, diferença nos talentos, cada um tem um talento, cada um pensa de um jeito, e eu acho que a gente precisa entender isso. Eu preciso aceitar as diferenças. E para com essa competitividade. Será que eu sou mais inteligente do que Eduardo ou Eduardo é mais inteligente que eu? Será que eu sou mais bonito que ele ou será que ele é mais bonito que eu? Eu acho que a gente não deve entrar nessas competições. Né? Eu acredito que a gente tem que respeitar. Você tem seus talentos, você tem sua beleza, eu tenho meu talento e tenho minha beleza. Pronto. E eu acho que quando a gente entender que existem diferenças e tem que existir, né, a diferença de pensamentos, de opiniões, né, alguns dizem até que o que? A unanimidade ela é burra, né? Então, ou seja, tem que ter a diferença, né? A diferença faz a gente completar. Um sabe escrever melhor, o outro sabe ler melhor, o outro sabe se expressar melhor, o outro sabe criar mais. Então, essa diferença faz com que a gente junte talento e consiga ter algo mais forte. Então, eu acho que o segredo está muito aí, sabe? Aceitar a diferença, aceitar meu jeito. Eu passei muito tempo, agora isso foi um conflito que eu passei muito e a sociedade ajudou um pouco. Eu passei muito tempo perdido. Quem sou eu? O que eu tenho de bom? O que é que eu sei fazer? Sabe, eu não tenho talento, eu não sei, eu tava perdido. Né? Eu não me achava talentoso, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sou bom nos esportes, e eu achava tanta dificuldade, eu ficava, meu Deus, o que é que eu sei fazer, o que é que eu tenho de bom? Eu passei muito tempo, até que um dia eu percebi uma coisa que eu tenho, facilidade, um dom de Deus de me expressar, de falar em público, de trazer ideias, então, de dar palestras, de orientar. Então ali eu encontrei, né, um talento que até então eu não sabia que tinha. Né? E quando eu comecei a olhar para mim, me enxergar minhas qualidades, isso trouxe uma reviravolta na minha vida. Né? Então, acho que a gente precisa isso, né? Respeitar essa diferença, olhar para dentro da gente, perceber que a gente tem talentos, o tempo e a maturidade cada vez vai mostrando mais os talentos, o meu próprio preparo, né, meu esforço vai fazer com que eu desenvolva novos talentos. Eu acho que isso ajuda muito a gente a Entendo. aceitar o nosso eu. Aceitar o Eli, nosso eu. Eliabe, aí você colocou aí que seria importante essa questão que você acha até que existe mais preconceito social do que racial, e aí, de uma certa Sim, forma, a desigualdade educacional é muito grande, né, em relação ao negro. E aí, a gente também tem a realidade de você encontrar poucos profissionais, professores, né, pesquisadores negros que falem de uma realidade deles dentro da educação, né? Ou dentro da instituição, por exemplo, de uma universidade, de uma escola pública, particular. São poucos negros que você encontra. E aí, porque de uma certa forma, veja bem, a gente, por exemplo, no caso de história, a gente vê um predomínio
de uma história na visão europeia, né? Na visão europeia, na visão do colonizador. Agora, é importante você ver uma história crítica na visão do colonizado, né? Do colonizado, ou do escravizado, né? O que não existe, por exemplo, a colega colocou, é importante, não existe negro escravo. Gente, quantos negros você vê, por exemplo, Ó, esse paradigma? deu uma travada, deu uma travada. Eu perdi tua fala praticamente toda. É, Eu só escutei até a parte que você falou que não existe o negro escravo, existe o negro escravizado, escravizado, né? exatamente. Nunca tinha escutado esse termo e concordo já É plenamente. verdade. Concordo plenamente. É, Aí daí para frente eu não escutei mais nada. Infelizmente travou aqui a travou, né? internet. Puder resumir ou Pronto, repetir o que você eu quero dizer falou? assim, você falou da importância que tem a educação. E aí você vê, Isso, você falou o seguinte, que existe mais o preconceito social do que racial. Você isso, colocou, isso é sua percepção. E aí eu digo isso. também, assim, que existe poucos professores negros nas instituições de ensino, né? E aí, eu escrevendo a sua própria história, como é que a gente poderia fazer isso para essa realidade ser diferente? Afinal de contas, o Brasil é um país negro e de negras. Como é que a gente poderia fazer? É vocês pela educação. Como, por exemplo, Eliabe. A gente tem hoje a política de cota racial, que isso ajuda o negro pobre, né, o negro a ter acesso à universidade. E eu acredito que, paralelo a essas cotas, deve-se ter um investimento pesado na educação de base. Né? Isso para tudo, não é só para a gente ver mais um negro participando. O país, para desenvolver como um todo, eu, para desenvolver enquanto pessoa, eu preciso de uma educação de qualidade. A leitura, o estudo, ele abre mente, ele desenvolve, ele faz a tecnologia avançar. Então, eu vejo que a educação, investimento assim, sabe? Agora é um investimento maciço, sabe? Não é pegar uma migalha do PIB e investir na educação. É eu pegar uma boa parte do PIB e investir na educação. É qualificar mais os professores, é pagar melhor os professores, é ter uma estrutura física melhor. Então, eu vou dar ali uma oportunidade do aluno que vem de uma comunidade, que vem de uma realidade mais pobre, a ter uma educação de qualidade. Porque a partir do momento que ele tiver educação de qualidade, ele vai conseguir entrar na universidade pelos seus méritos, e ali ele vai conseguir desenvolver bem na, no seu, na sua graduação, né? E dentro desse desenvolvimento, ele vai vir a querer fazer um após, um mestrado, um doutorado, porque assim, hoje eu mesmo, né, não tive uma base, e aí uma longa história, não tive uma base na minha educação base, né? E hoje eu tenho muita dificuldade na faculdade, né? Eu não tenho o mesmo ritmo, a mesma, como é que eu posso dizer, desenvoltura para alguns temas, né, de algumas formas, como outras pessoas que veio de uma base escolar diferente. Então, isso, se a pessoa não tiver uma maturidade muito grande para lidar com isso, isso frustra. Né? Quando a gente vê essa dificuldade de desenvolver, quando a gente vê que outras pessoas estão conseguindo desenvolver, ou a maioria está conseguindo e você não, isso frustra. Então a pessoa precisa ter uma maturidade muito grande para saber lidar com isso. Então, se todo mundo na base
têm a mesma oportunidade de estar bem, de competir de igual para igual, de desenvolver, de conseguir correr atrás, eu acho que isso ajudaria muito a fazer isso, porque essa base ia facilitar a entrada de negros e negros cada vez mais qualificados na universidade, né? E essa base ia fazer com que essas pessoas se preparassem para concursos públicos, para magistratura. Eu estava olhando aqui, eu não anotei os percentuais, mas se a gente for pegar o percentual de negros, né, dos magistrados nos tribunais, é uma coisa assim ridícula. É verdade. É menos de 15%. É verdade. Né? A gente só teve 3 ministros do Supremo negros. 3. E um faz muito tempo. Foi, acho que há pouco mais de 100 anos atrás. Né? Alguma coisa assim. Então você vê assim que precisa o negro chegar. Mas como é que ele vai chegar? É só eu dando cota? Beleza, a cota vai ajudar. É preciso ter a cota. Mas eu vejo muito mais importante a política na educação de base, porque uma coisa que eu penso muito, Eduardo, é o seguinte, eu concordo, eu não entendia muito bem essa questão da cota racial, hoje eu entendo que é uma forma de reparar o que aconteceu do passado, joia, tem que ter, mas eu também tenho que ter uma educação base para a pessoa de baixa renda forte, porque do mesmo jeito que tem um negro pobre, existe um branco pobre. E eu não quero ser mais beneficiado do que meu irmão branco. Eu tenho muitos amigos meus, né, que são brancos, né? Então eles também precisam ter a mesma oportunidade que eu. Eles precisam ser qualificados da mesma forma que eu. Então eu vejo, lembrando que tem que ter sim as políticas de cotas, tem que ter, né? Mas eu vejo muito mais importante a política para a educação base. Porque eu, pobre branco, ou eu, pobre negro, vou poder competir com os ricos, né? Vou poder entrar na universidade com base, desenvolver bem lá, e eu desenvolvendo bem, eu vou conseguir focar para ser um doutor, para ser um pesquisador, eu vou conseguir focar para ser um magistrado. Eu acho que dessa forma a gente consegue. Lógico que, como a gente ainda está numa sociedade muito preconceituosa, tem que ter a sensibilização, tem que ter a conscientização, né? Tem que ter essas políticas onde a gente possa ter um olhar, né, um pouco especial para o tema, mas investindo muito na educação de base. Para mim, eu acho que a solução de 80% ou mais dos nossos problemas aqui no Brasil está na educação. Eu acho que precisamos muito investir na educação. Ok. Eu acho que isso ajudaria muito. Certo. Ô, Eliabe, me diga uma coisa. Olha, está faltando ali 10 minutos. Aí eu queria que vocês colocassem nesse tópico aqui que eu vou falar e depois você vai fazer as suas considerações. Aí você percebe, por exemplo, de uma realidade bem presente em redes sociais, a gente vê muita questão de preconceito e injúria racial, né? Como é que você vê, vamos dizer, o índice muito deito, né, colocado lá nas redes sociais contra o negro, contra a negra, de uma certa forma bem acentuada? Como é que você vê essa realidade hoje, nas redes sociais? Assim, é lamentável ver que isso ainda acontece. Travada, né? Parece até. Tá me escutando? Tá conseguindo me ouvir agora? Tá me escutando aí? Eu tô. Tá me ouvindo? Travou, mas... Tá conseguindo me ouvir? Tá, né? Pronto. Assim, é lamentável, é incrível que a gente ainda consegue ver isso, né, na sociedade de hoje, né, algo desse tipo, né? A gente vê pessoas assim medíocres, né, se achar melhor do que a outra porque a cor de pele é diferente ou porque tem mais condição financeira do que a outra. Isso me mostra uma pobreza muito grande de caráter, de maturidade, de humanidade. Então, assim, é lamentável ver isso acontecendo. Então, eu acho que justamente a gente precisa dessa sensibilização, né, onde a gente possa trabalhar a questão do respeito. A gente precisa respeitar as pessoas, né? E isso tem que ser um valor que tenha dentro da pessoa. Acho que isso tem que partir para o senso comum. Não só a questão de uma lei, né? Mas a questão do senso comum. Então, acho que o primeiro ponto é isso. É algo que eu repito,
e falo e não canso de falar. Precisamos conscientizar as pessoas, né, para que ela possa respeitar as pessoas e que ela entenda que ela não é melhor do que ninguém. Eu acho que o segundo ponto que deveria acontecer era uma lei específica onde pudesse punir de verdade esses agressores, esses covardes que se aproveitam, né, das redes sociais, às vezes do anonimato, porque às vezes utilizam um perfil fake, né, para ofender as pessoas. Então, acho que precisa, sim, de ferramentas onde se investigue e se puna verdadeiramente as pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Porque isso aí é um crime muito ofensivo, né? Muitas pessoas acabam perdendo, entrando em depressão, perdendo o prazer de viver, né? Por conta dessas injúrias, por conta desse racismo, por conta dessa agressão virtual. Então, acho que precisa de leis, de políticas, onde de fato o agressor ele possa ser punido. Mas lei de verdade, porque aqui a gente tem a lei do racismo como sendo um crime imprescritível